Uma pergunta que eu gosto de fazer para quem esteve no campo missionário por muitos anos é, na sua avaliação, se fosse elencar assim, qual é o maior desafio no campo missionário? O maior desafio no campo missionário é meio inusitado, tá? Minha resposta, meio inusitada a minha resposta. Mas é você. É você. Porque, não sei se todos estão vendo aí na internet, a gente tá mostrando muito a nossa casinha, a casinha que eu morei durante 4 anos. Eu vi até na sua colinha ali. Eu vi. Tem um De 2 amigo, andares. exatamente, tem um amigo que é muito famoso aí na internet, ele botou e tá todo mundo vendo minha casinha. Que antes não era conhecida. Dá pra mostrar aqui? Antes não era conhecida, agora tá conhecida. Tá conhecido Só sua esse casinha. vídeo eu acho que deu mais de 1 milhão dessa casinha. E o que é que acontece? Deus, ele me deu um projeto, que a gente vai falar logo logo, mas eu disse, não, eu tenho que construir uma casinha para eu ficar, para eu poder fazer o projeto. E eu entender o povo e tal, e eu construí um lugar, só que eu fiquei só nesse lugar. Eu viajava, eu passava a semana lá, minha mulher ficava na capital, Dakar, para cuidar das crianças, e ela fazia essa parte de office, né, tradução e tal, ela é poliglota, escreve muito bem, e aí ela fazia essa parte de comunicação da nossa missão, e eu fazia parte do campo. Ela fez uma pós em antropologia, então ela ela era a cabeça do negócio, e eu era o cara do campo. Então eu ia para um velório e eu dizia, Débora, a turma faz isso, a turma faz aquilo, tem que dar um presente, tem que usar a roupa tal, tem que fazer. Eu fazia a pesquisa de campo, né? As pessoas vivem da terra, a economia funciona assim e tal. E eu dormi nesse lugar durante 4 anos. Nessa casinha, eu plantava, eu colhia, eu comecei a criar codornas e tal, para eu entender como funcionava a cosmovisão local. Só que quando acabava o trabalho, eu estava sozinho. E eu tinha que ficar sozinho. E eu não tinha o costume de ficar sozinho. Foi onde eu descobri a diferença entre solidão e solitude. Então, eu descobri que eu tinha a mim mesmo e que eu precisava me suportar. E aí, muito de nós, a gente nunca vivenciou esse tempo de ócio, né, que é o contrário de negócio, né? Os gregos, eles nomenclaturavam assim. O ócio é importante, o ócio criativo, o ócio para você refletir e pensar sobre você, que é o contrário de negócio, o trabalho o tempo todo, né? Então, eu vivenciei esse tempo de ócio, né, no final da tarde, ter que voltar e ler, né, não tem energia, tem que pegar água no poço. Essa questão da valorização da água, eu dizia, não, se eu tomar banho com a garrafa toda, vai acabar, eu vou ter que ir lá no poço. Se escurecer, eu vou com medo, porque tem cobra e escorpião. Então, economizar água, não comer coisas dentro de embalagem para não sujar a terra, aprender a lidar com a terra. E eu comecei a me enxergar e enxergar a minha humanidade. E eu comecei a enxergar os meus problemas. E eu comecei a ter um tempo melhor, de mais qualidade com Deus. Mas o grande desafio era sempre eu. Porque diante de um problema, eu queria fazer as coisas do meu jeito. E naquele momento, eu sou hiperativo. Então, assim, um imperativo é um sofrimento muito grande, porque você já queria resolver. E eu parava, eu pensava, eu orava. E aí aparecia a solução. Muito mais clara. A grande questão do TDAH é a impulsividade, né? É, impulsividade. Graças a Deus, meu Deus, que minha mulher, ela é bem devagarzinha. Então, eu aprendi uma coisa. Se você liga para mim, quando o Nath falou, você vem aqui, você pode vir no Dizascope, eu disse, vou falar aqui rapidinho com a minha mulher. Aí eu falo com a minha mulher, porque eu sei que quando entra na cabeça dela, ela vai diminuir a velocidade, vai processar. Então eu digo, meu Deus do céu, né? Ela vai trazer isso para mim com muito mais clareza. Então a gente ajuda muito um ao outro. E aí eu volto e digo, ok. Então, o campo missionário, ele tem uma margem assim, para gerar prejuízo é muito curta. Digamos, você construiu um castelo de areia. Veio outro missionário, fez uma grande obra. Aí vem outro missionário impulsivo, que não ora, que faz tudo do jeito dele, ele destrói 10 anos de trabalho. É mesmo. Então existe um processo de retrabalho muito grande. E não só no campo missionário transcultural. Eu hoje estou com um projeto treinando pastores e líderes no Brasil. Estou treinando mais de 2.000 pastores. E o que eu tenho ouvido é sempre, quem saiu fez isso. E quem estava antes dele construiu essa igreja. Então, existem igrejas físicas começando e terminando o tempo todo. Você não consegue olhar uma fotografia de 10 anos atrás e a mesma pessoa no mesmo templo
de barba branca porque criou os seus filhos naquele lugar e viveu naquele lugar. Por quê? Porque tem sempre a vontade de você fazer algo que está no seu coração, do seu jeito, na sua agenda. E eu descobri uma coisa, é que eu não posso trazer Deus para a minha agenda. E às vezes, erroneamente, a gente fala, meu irmão, bota Deus na tua agenda, cara. Não, eu tenho que entrar na agenda de Deus. E a agenda de Deus, quem guia é Deus. Eu estou aqui nesse dia porque Deus disse para eu estar aqui agora. Eu tenho a plena certeza disso. E já eu vou estar em outro podcast amanhã, lá em Limeira, e já eu vou estar em Brodowski falando num evento para pastores, e Deus ele vai me guiando. Se você me perguntar o que eu gostaria de fazer, é tudo completamente diferente do que eu estou fazendo nesse momento, nesse exato momento com você. Porque chegava muita gente lá no Senegal e dizia, Carlinhos, que coragem tu tem. Rapaz, eu não me vejo fazendo isso. E eu olhava para ele e dizia, mas rapaz, eu também. Primeiro, eu não sou corajoso, eu entro nesse matagal aqui morrendo de medo com uma peixeira desse tamanho, porque tem cobra, tem bicho, tem chacal. E segundo, o meu sonho era ser um chefe de cozinha. Eu estudei numa escola renomada, eu aprendi, eu gosto de cozinhar. Mas tu não faz, não, isso não faço. Porque o meu sonho é estar ao lado de Jesus e fazer a vontade de Jesus. Então não é sobre, a missão não é sobre o que você gosta de fazer. É sobre talvez o que você detestaria fazer. Mas o que você mais gosta de fazer, o que você tem que amar mais em fazer, é fazer a vontade de Deus. Eu estava no evento de pastores com meu pai, e ele contou que um dos pastores que ministrou, o bispo Júlio, ele usou aquele texto em que profetizam para Paulo, né? Isso. E aí pega a mão dele e pega um cinto. Exato. E amarra a mão dele, né? E aí ele falou que esse pastor pegou e fez essa ilustração, chamou alguém dos pastores e pegou um cinto e amarrou a mão dele, falando sobre isso aqui é vocação, né? São algemas invisíveis, né? É como se ele falasse, eu estou preso a essa vocação, eu preciso terminar essa obra. Porque quando veio essa profecia, o pessoal começou a falar, não vai, você vai sofrer muito lá. Que é uma coisa interessante. Falou, não. Então a gente começou a trabalhar, e é muito importante porque esse envolvimento com o trabalho, esse envolvimento com as coisas do país, até com o comércio, Douglas, ajudou muito a gente a entender economia. Por exemplo, eu achava que a economia não era uma coisa necessária para um missionário aprender. Eu achava que o cara tinha que aprender Bíblia, teologia e ir para o campo. Mas a economia, ela é muito importante. E aí que você começa a ver a economia na Bíblia. Jesus está o tempo todo falando de economia. Falando de peixe, falando de pescaria, falando de semente. Semente tem um valor, terra tem um valor, tem que produzir. E aí eu entendi que foi muito importante para mim nesse tempo de formação. A gente construiu uma escola. Era uma escola inicialmente para 50 crianças, um projeto muito pequeno. E finalmente, no ano 2022, a gente inaugurou uma escola. Alex, diretor da escola, que era uma das metas, ter o protagonismo local, devolver o protagonismo local para a comunidade. A gente tem um ativo, que é as codornas, que são as codornas que sustenta parcialmente a nossa escola. E a gente hoje atende 120 crianças dentro da nossa comunidade. A gente tem igreja, a Alex é o pastor da igreja, da própria comunidade. E aí, quando a gente fechou a história da construção da escola e fez o livro do projeto, adivinha quanto deu? Mais de R$1 milhão. E não é que o profeta estava certo que eu ia virar milionário. Pois é, a gente arrecadou R$1.300.000 num dos momentos mais difíceis que o país viveu. A gente foi missionário há 8 anos. Nesses 8 anos, a gente teve entre 4 e 5 presidentes. A moeda saiu de 2,19, chegou a valer de R$6,10. A gente teve, em 2015, ebola no oeste da África. A gente teve o problema, né, da pandemia, que todos sofreram. Nos 8 anos mais difíceis do mundo, a gente esteve lá e tudo aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse. Maravilhoso. Porque Deus, ele não faz parte desse sistema nosso. Ele não se condiciona. Ele não entra em crise. Ele não entra em crise. Na verdade, a nossa crise ele utiliza para fazer com que a gente cresça ainda mais e se aproxime muito mais dele. Hoje a gente tem escola, hoje a gente tem igreja, hoje a gente tem o protagonismo devolvido ali para a comunidade. Muito lindo.